A Rádio Transcendental leva ao ar agora. Programa Reconecte-se. Você era a peça que faltava. Produção e apresentação, Aline Borges. Terapeuta holística, graduada em administração de empresas e pós-graduada em orientação social e institucional parapsicológica. Apoio www.reconecte-se.app.br. Rádio Transcendental, a mais holística das rádios, integrante da rede Transcendental de Comunicação, com vocês em mais uma edição do programa Reconecte-se, www.reconecte-se.app.br. Hoje a gente tem o privilégio, mais uma vez, de receber, enfim, mais um terapeuta holístico, quântico, uma pessoa que acredita no mundo melhor, que vive por ele, que está aqui com a gente. Ele que é desprogramador neurobiológico, praticante de barra de Access, operador de mesa radiônica, apômetra quântico e também domina aí as artes do tarô e do baralho cigano. Está aqui ele com a gente, Guilherme Bresser. E eu queria introduzir o assunto. Vamos ver se eu vou saber de cor aqui. Não está no meu script. Mas vou começar pelo resumo, o resumo da ópera. O resumo, a síntese que você colocou, que achei muito interessante na sua apresentação. Né? Claro. Você escolhe, põe o pé e o universo coloca o chão. Não é isso? Exatamente. Ô, querido, fiquem muito à vontade. Como é que é isso? Conta pra gente. Prazer, Silver. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo e ouvindo, né? Dependendo do horário. Gratidão pelo convite, gratidão, Aline, pela parceria do Reconecte, né? Importante mencionar isso, com a parceria do aplicativo Reconecte com a Rádio Transcendental. Prazer, meu nome é Guilherme Bresser Bezan, tenho 36 anos, faço 37 agora, dia 25 de abril. Sou formado em administração de empresas aqui pela PUC de São Paulo. Fiz alguns cursos de extensão e outros cursos na área administrativa, financeira. E em paralelo a isso, digamos assim, a minha criação pessoal, a minha formação intelectual também, desde muito criança, frequentando espaços voltados à cura, como kardecismo, depois a Umbanda, grupos de meditação, espaços holísticos, estudos, os trabalhos de terapia, né? Psicólogos, e tudo isso foi, digamos assim, meio que um estágio, uma preparação e também um desenvolvimento, né? Uma abertura de consciência para que a questão de 1 ano e meio, 2 anos para cá, eu tivesse a convicção de fazer a escolha de trabalhar como terapeuta, como facilitador de consciência, como alguém que busca ser contribuição para outras pessoas. E essa síntese, né, você coloca o pé e o universo põe o chão, é justamente no sentido de nós acreditarmos, né, de termos a nossa ação, porque também milagres podem acontecer, claro, mágicas podem acontecer, mas desde que nós tenhamos a nossa ação, o nosso propósito. Então, basicamente seria esse o resumo dessa pequena brincadeira de palavras. Ok, Guilherme, a gente está batendo um papo aqui a respeito, enfim, da transformação das pessoas, das terapias que o Guilherme vem desenvolvendo e vem trazendo, enfim, ao longo do tempo, já há 15 anos, né, Guilherme, essa caminhada? Como é que é? Na verdade, eu, como terapeuta, né, como alguém que escolheu ser contribuição para outras pessoas nessa área holística, de desenvolvimento e de abertura de consciência, eu estou praticamente há 1 ano e meio, né, quando eu realmente fiz essa escolha. Como eu havia dito anteriormente, a minha formação ela é em administração de empresas. Logo após que eu me formei, já dando sequência ao estágio, que foi na área financeira, eu fiquei muitos anos trabalhando em ambiente corporativo, grandes empresas, banco. Acabei, né, em função dos caminhos da vida, me especializando mais para a área financeira.
sempre com atendimento ao cliente, então foi meio que uma preparação também. Então, estamos sempre atendendo clientes, ou como terapeuta, ou como no meu trabalho formal, digamos assim, enquanto eu estive lá. E também foi um teste, um aprendizado de ouvir pessoas, né? Entender as questões das pessoas, as suas dores, as suas demandas, em paralelo aos grupos que eu frequentava, grupos de cura, de ajuda, de contribuição a outras pessoas, com energia, meditação, também tendo esse contato com as dores das pessoas, ouvindo, contribuindo, colaborando. Então, foi meio que uma preparação e algo muito natural para mim, fazer a escolha de trabalhar com terapias, com técnicas energéticas, quânticas, obviamente também porque houve ali um respaldo da espiritualidade, enfim, da espiritualidade que me acompanha, enfim, que me orienta, mas eu sempre gosto de deixar muito claro que é o Guilherme quem opera a mesa, é o Guilherme quem corre as barras, é o Guilherme quem faz a programação, é o Guilherme quem vai fazer uma tiragem de cartas. Não terceirizo isso para uma entidade ou para uma hierarquia espiritual, obviamente, entendendo que eles estão comigo, estão curando o trabalho, a egrégora, mas é sempre o Guilherme quem está fazendo esse trabalho, né? Então, eu gosto de deixar isso muito claro para não ter confusão lá na frente. Sou praticante de barra de axis, programador neurobiológico, também trabalho com uma mesa radiônica, que é alquimia da consciência, e também faço leitura de tarô e baralho cigano, mas não me coloco como um tarólogo, né? Não tenho um estudo profundo das cartas, né? Dos oráculos, a mitologia das cartas. É algo que foi meio natural, espontâneo, intuitivo, e que eu utilizo como algo complementar aos trabalhos que eu faço. Guilherme, me ocorreu muitas coisas para te perguntar, para compartilhar, claro, para sentir de você aqui e aproximar humanamente dos ouvintes, porque terapeutas, exato, existem tantos terapeutas hoje em dia, e sim, graças ao universo que as terapias holísticas estão pegando cada vez mais o seu rumo, isso que é uma coisa milenar, o conhecimento das terapias naturais, chamadas no exterior, não é assim? Se você me permite, só complemento, isso faz muito sentido, porque enquanto eu vivenciei o ambiente corporativo, principalmente mercado financeiro, bolsa, corretora, aquela loucura, aquele ambiente de competição, de metas e tal, a gente vê como é importante e necessário o trabalho de um terapeuta, porque muitas pessoas, se já não estão, ficarão, em alguma medida, doentes de alguma coisa, né? Uma depressão, uma crise do pânico, uma perda de energia, uma falta de foco, um desencantamento pela sua atividade profissional, pela vida, enfim, né? Como o tempo é um tanto quanto exíguo, claro, vamos assim então, te convido para estar com a gente outras vezes na programação, vamos combinar aí, né? Para falar claro, do demais que você também vem pesquisando, vem desenvolvendo, que também aí a apometria quântica, que é interessantíssimo também, sim, né? Exatamente. E a mesa radiônica e tudo mais. Mas vamos concentrar aqui para ocupar bem o nosso tempo, claro, otimizando, né? Como é que é a história daquele que não conhece ou aquele que conhece muito pouco, né? O que opera de fato enfim, nos corpos sensíveis das pessoas, no espírito, até na vida prática, as barras de Access? Claro. Eu sou praticante de barra de Access, eu fiz uma classe de barra de Access, que é uma classe de um dia, né? Recomendo a todos que façam, porque mesmo que você não trabalhe com isso, você pode contribuir com a sua família, enfim. Barra de Access é uma das ferramentas do Access Consciousness, que é um conjunto de ferramentas programáticas de acesso à consciência no uso diário, e as barras são uma delas. O Access Consciousness é, entre aspas, uma empresa que foi idealizada nos Estados Unidos pelo Gary Douglas e o Dan Heer. O Gary Douglas é o criador, quem estruturou as barras de Access junto com o Dr. Dan Heer. E as barras de Access são pontos energéticos que todos nós temos, né? Obviamente no nosso corpo energético, no nosso corpo sutil. Esses pontos estão na nossa cabeça, né? E estes pontos, eles estão correlacionados a aspectos da nossa vida, como, por exemplo, dinheiro, sexualidade, controle, criatividade, medo, alegria, tristeza. Ok?
O praticante de barra de Axis vai tocar esses pontos com as mãos, de forma suave, tranquila. A pessoa necessariamente precisa estar deitada, pode ser numa maca, num sofá, numa cama, né? Importante que ela esteja relaxada, tranquila. E ao tocar esses pontos, como é uma técnica quântica energética, quando o praticante toca esses pontos, começa a ocorrer ali como digamos assim, uma dinâmica energética, né? Pequenos choques elétricos, que a gente costuma dizer que são sinapses neurais, que são ativadas, e esses pontos eles começam a dissolver uma série de questões, como crenças limitantes, julgamentos, polaridades, limitações, porque a gente parte do pressuposto, dentro do arcabouço do Axis, das barras de Axis, de que nós estamos inseridos numa realidade onde tudo é polarizado, né? Bom e mal, certo e errado, pode e não pode, branco e preto, enfim, né? E também com relação às crenças que a gente traz das nossas famílias, de outras vidas, as nossas próprias crenças que a gente compra desta realidade, como, por exemplo, dinheiro não cai de árvore, tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, a vida é difícil, se não tiver sofrimento não vale a pena, se for muito fácil vamos desconfiar porque tem alguma coisa errada. E o Axis convida a gente a sair desse espaço, dessa polaridade, e ir para um espaço de interessante ponto de vista, onde eu não julgo nada, nem a mim mesmo, eu só observo o externo ao meu redor, e eu não vou brigar com essa realidade, eu vou criar uma nova realidade através das minhas escolhas. Então o Axis convida a gente a escolher. Então o nosso ponto de vista, o meu ponto de vista, o seu ponto de vista, ele vai criar a nossa realidade. Então se o meu ponto de vista é de que a vida é difícil, realmente a vida vai ser difícil para mim. Se meu ponto de vista é a vida pode me proporcionar infinitas possibilidades vão aparecer para mim. E as barras de Axis vêm justamente para zerar o nosso HD, a nossa mente, digamos assim, né? É como se fosse um antivírus que vai limpando todas essas polaridades, essas cacas, né? A gente costuma dizer que é um monte de caquinha que a gente vai armazenando no nosso HD. E as barras vêm justamente para fazer essa limpeza. Ela traz um relaxamento. Existem, para quem quiser procurar no YouTube, estudos, né, científicos demonstrando a eficácia e como funciona a nível neural a aplicação de barra de Axis. Então, há um relaxamento, uma queda no padrão de onda cerebral, então traz um relaxamento. Geralmente as pessoas costumam, se não dormir na sessão, mas um leve relaxamento, elas entram num leve estado de sono, e é aí que a gente acessa a consciência, que a gente percebe aquilo que está limitando e aquilo que pode criar mais. As barras de Axis não tem nenhuma contraindicação, porque a pessoa pode receber uma sessão de barra de Axis. A sessão dura mais ou menos 45 minutos, 1 hora, pode passar disso, sem problema algum, vai de acordo com o corpo da pessoa, com o que ela está sentindo. Eu deixar bem claro que a sessão de barra de Axis não é uma terapia, não necessariamente é um espaço de terapia, no sentido de que a pessoa vai conversar com o praticante, vai ali trazer um problema, enfim. Não, a pessoa vai receber a sessão de barra de Axis, vai deitar, vai receber. Se ela quiser falar, pode falar. Se quiser conversar, pode falar alguma coisa. Mas não é um espaço de terapia, é um espaço de receber uma técnica, receber uma sessão de barra de Axis. Resumidamente seria isso. Tá certo, olha, enquanto você falava, eu fiquei aqui pensando em tantas coisas. Bom, tem curso disso, não sei se você profere algum curso nessa área da barra de Axis, não, Consciousness, etc. Mas só para concluir. Praticante. Sim, perfeito. Mas então, o que eu estava observando aqui, né, que os criadores da barra de Axis, ou que quando trouxeram à tona esse conhecimento, ou sistematizaram esse conhecimento, me parece que muitas coisas da barra de Axis se avizinha aí com você que é apômetra quântico, inclusive, mas se avizinha bastante com aquela teoria informacional da quântica, né, de que onde você aquelas crenças limitantes, uma série de coisas. Exato. E também quanto aos toques, por exemplo, me lembra bastante o Yin, me lembra um pouco, embora não sejam os mesmos pontos, me lembra a acupuntura, me lembra todas essas coisas que são milenares, né? Sim. E dentro do espaço de um praticante, de alguém que conhece algumas coisas energéticas, também acompanhando facilitadores que realmente honram e trabalham seriamente com Axis,
até onde eu sei, o Axis não inventou tantas coisas assim. O Gary Douglas e o Dan Heer, eles estruturaram uma série de conhecimentos de acordo com a visão deles e montaram o Axis. Então, assim, não é que o Axis inventou uma nova roda, inventou coisas muito diferentes. Ele estruturou de uma forma mais clara, mais prática, sem muita complexidade, para que as pessoas realmente possam usar as ferramentas de uma forma prática, fácil, leve, gostosa, e realmente possam mudar as suas vidas, né? E o espaço da sessão de barras, das barras de Axis, é isso, é mudar a vida da pessoa, com os atendimentos que eu faço e que eu já fiz, os relatos das pessoas. Então, por exemplo, eu atendi uma menina, agora aqui em São Paulo a gente está, se Deus quiser, no final dessa fase vermelha aí, quem sabe daqui a 15 dias, né, mais uma semana, poder voltar aos atendimentos. Então, até o comecinho de março, estava trabalhando, atendendo, e eu lembro que uma das pessoas que eu atendi, uma menina, ela estava num espaço de dor, de quase que uma depressão, né, limitações, enfim, julgamentos dela, do corpo dela e tal. E com a sessão, a gente, na primeira sessão, trouxe ela para esse espaço de consciência, né, de não se julgar, de olhar a vida de uma outra maneira, corri as barras dela e tal. Uma semana depois, o feedback que ela me trouxe foi totalmente outro, assim. Então, ela foi promovida no trabalho, voltou a namorar, despertou para uma vontade de viver que ela não tinha, consciências foram acessadas com uma sessão de barra de Axis. Então, não necessariamente pode ser para cada pessoa diferente. Então, para uma pessoa pode ser que uma sessão crie muita coisa, às vezes precisa de 3, 5, às vezes 10, vai de acordo com o receber da pessoa, né? Mas é uma contribuição muito bacana, é uma técnica muito tranquila e muito fácil, né? No sentido de aplicar mesmo, da pessoa receber, não tem muito segredo, e para quem quiser fazer é só procurar um facilitador de barra de Axis aí na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, e fazer a classe. Então, a gente está aqui batendo papo com o Guilherme Bresser a respeito, enfim, de uma série de conhecimentos que ele tem das terapias integrativas e quânticas, e não só isso, também das barras de Axis. E eu queria te perguntar muito rapidamente, eu sei que você tem algo também a dizer aí, só para fazer um en passant, assim, rapidamente, porque me chamou a atenção aqui no seu currículo, né, sobre e que me parece que você trabalha isso junto com a barra de Access, não sei, vamos ver se eu estou equivocado, com a desprogramação neurobiológica, né? Como é que é isso? Desprogramação neurobiológica é uma outra técnica, não é junto com a barras. Depois de uma sessão de barras eu poderia fazer uma sessão de desprogramação, mas não se faz as duas simultaneamente. A desprogramação neurobiológica também é uma técnica quântica energética, onde a gente vai alinhar a mente e o coração através da imposição das mãos, e a desprogramação neurobiológica ela vai atuar diretamente e especificamente nos nossos neurônios. A gente parte do pressuposto, da premissa, né, dentro do arcabouço da desprogramação neurobiológica, que também é algo muito similar ao Axis também, a barra de Axis, no sentido de que as crenças, as limitações, aquilo que a gente ouviu da nossa família, familiares, experiências traumáticas, dores, sofrimentos, tudo isso a gente vai assimilando nos nossos corpos, emocional, energético, psíquico, físico, e a gente já ouviu falar, é comprovado cientificamente, que as nossas células também guardam memórias, né, a questão da memória celular. E a desprogramação neurobiológica ela vai atuar justamente nos nossos neurônios, na questão dessa memória celular. Por quê? A gente vai recebendo esses registros, esses impactos do mundo externo, das pessoas, dos acontecimentos, as nossas células neurais elas vão ficando mais achatadas, né? A nossa plasticidade neural ela vai ficando comprometida, menor, digamos assim. Isso vai meio que turvando a nossa percepção da realidade, das pessoas, contraindo energeticamente o nosso ser. E a desprogramação neurobiológica vem justamente para fazer com que essas células, os neurônios, a nossa plasticidade neural retome o seu formato original, a sua dinâmica original. E isso fazendo com que a gente acesse mais consciência, né? Desperte para uma alegria, uma felicidade, acesse consciência, libere limitações, polaridades, dores,
crenças, limitações, enfim. Algo similar a barras de Axis, não é barra de Axis, né, é uma outra técnica, uma outra dinâmica de aplicação, mas também vai trabalhar crenças, limitações, polaridades, ansiedade, depressão, enfim, todas as questões que nós temos hoje na atualidade. A grande, talvez, diferença da desprogramação neurobiológica com as barras de Axis é que a desprogramação neurobiológica, que é uma técnica que foi criada, estruturada pelos meninos da consciência, eu acho interessante dar o crédito e o nome, né? Quem fez a técnica foi o Douglas Rodrigues e, se não me engano, o Rodrigo Dantas, os meninos da consciência, né? E essa técnica ela pode ser aplicada à distância, diferentemente das barras de Axis. Uma sessão de barra de Axis tem que ser necessariamente presencial. A desprogramação neurobiológica nós conseguimos fazer a técnica também à distância, enfim, pelo Zoom, pelo Meeting, pelo WhatsApp, por exemplo. Ok, pessoal, gratidão pela presença, pela companhia aqui na Rádio Transcendental. A gente está batendo um papo aqui instrutivo, holístico, com o querido amigo, irmão aqui, terapeuta, o Guilherme Bresser, que está com a gente aí no aplicativo Reconecte-se. Falando em Reconecte-se, vou ir te perguntando então, Guilherme, a gente está indo para o final do programa, né? E te perguntando claro. Em que categorias que o pessoal pode te encontrar lá no www.reconecte-se.app.br, em algumas das categorias que te encontram lá, vamos ver. Claro, vamos lá. Access Consciousness, barras de Axis, né? Radiestesia radiônica, que é a mesa radiônica, terapias holísticas e apometria. Beleza demais, tá aí, tá certo. A desprogramação neurobiológica acredito que ainda não tem esse tópico aqui no aplicativo. Não tem a categoria, né? Mas já vai te encontrar lá. Procura lá para o Guilherme Bresser também nessas categorias, vai encontrar o trabalho do Guilherme, que é muito sério. Tem mais coisas que eu queria perguntar para ele, mas está convidado outra hora, a gente bate um papo em outro programa, no Transcendental Entrevista, de repente. E respondemos, de repente, perguntas para os ouvintes. Vamos ver o que a gente pode fazer aí. Sim. Não é verdade? Claro. Tá certo mesmo. Olha, que mensagem você podia dizer e poderia deixar para o pessoal que não conhecem especificamente as barras... Quer dizer, conhece, mas conhece muito pouco, preconceitua talvez, não sabe o potencial que tem aí as barras de Axis em especial. Claro. O potencial das barras de Axis, ele é infinito, infinitas possibilidades. A gente costuma dizer como que está o seu receber. É o seu receber que vai, entre aspas, delimitar o quanto que uma sessão de barras irá contribuir na sua vida. Mas o potencial ele é de infinitas possibilidades. A gente costuma dizer que, no mínimo, a sua vida pode mudar, né, numa sessão de barra de Axis. E, assim, no mínimo, a sua vida pode mudar, no máximo, você vai ter um relaxamento. Né? Então, é uma brincadeira que a gente faz. Então, esteja disposto, né? Se a sua realidade hoje não está da maneira que você gostaria que estivesse, se você vem comprando as limitações dessa realidade, né? Suas próprias autolimitações, sugiro que você faça uma sessão de barra de Axis, conheça, né? Não tem pré-requisito, não tem contraindicação, né? Não dói, não machuca. No mínimo, você vai receber um relaxamento. Então, fica o convite aí na sua cidade, no seu estado. Procure um praticante, né? Faça uma sessão. Aqui em São Paulo estou à disposição, né? Para ser contribuição. E foco, né? Focar agora nas coisas boas. Agradecer, gratidão pela oportunidade de estar conversando aí com a Rádio Transcendental. Gratidão, Aline, pela oportunidade de fazer essa entrevista. E que as pessoas possam cada vez mais divulgar também o aplicativo Reconecte, as terapias holísticas, e podendo ser contribuição uns para os outros, né? Maravilha demais! É uma realidade melhor, uma realidade de mais possibilidades, de mais alegria, de mais satisfação. Né? É possível. Mesmo no cenário atual é possível. Então, o nosso ponto de vista é criar nossa realidade. Se a gente focar no medo, na escassez, na dificuldade, na dor, a gente vai criar mais disso na nossa vida. Né? Então, e o contrário é o inverso. O inverso é realidade também. Gratidão. Gratidão imensa também em nome da Rádio Transcendental e aqui do programa Reconecte-se. A gente bateu um papo aqui com o terapeuta Guilherme Bresser.
né? Ele que é desprogramador neurobiológico, enfim, praticante de barra de axis também, operador de mesa radiônica, enfim, né? Tem conhecimentos aí, apômetra, quântico, outra hora ele vai vir falar de tudo isso com mais propriedade. A gente encerra por aqui com vocês e não deixem de curtir nossas redes sociais, Facebook, YouTube. Estamos lá no Facebook como facebook.com/Rede Transcendental e também Rádio e TV Transcendental no YouTube. Tá certo mesmo? Gratidão imensa e espero vocês na próxima edição aqui do programa Reconecte-se, www.reconecte-se.app.br, na próxima sexta-feira às 20 horas. Tchau, tchau, minha gente! Rádio Transcendental. Aqui outro mundo é possível se a gente quiser. A mais holística das rádios. A Rádio Transcendental leva ao ar toda sexta a partir das 20 horas. Programa Reconecte-se. Você era a peça que faltava. Produção e apresentação, Aline Borges. Terapeuta holística, graduada em administração de empresas e pós-graduada em orientação social e institucional parapsicológica. Apoio: www.reconecte-se.app.br